Papo Social Media Milabs começando aqui e estamos no ar com mais um episódio e desta vez um episódio requisitado. Tivemos pessoas que pediram esse episódio ali no YouTube, tivemos comentários no Instagram, no próprio Spotify. Surpreendente, né? Estamos com o Márcio Silva aqui também, Bárbara Duarte. E por que ele foi requisitado? A gente tá falando de quê? Company Pages no LinkedIn. No LinkedIn. A gente já teve um episódio no LinkedIn falando sobre Top Voice. Ou seja, a gente falou da pessoa física, agora a gente vai falar da pessoa jurídica dentro do LinkedIn. Porque a turma falou, tá aí eu aqui que sou empresa, como é que eu faço dentro do LinkedIn? E por isso criamos este episódio aqui para você. Então vamos falar como é que a gente pode criar conteúdo para as páginas corporativas. É mesmo? E aí? Eu queria começar aqui dando uma notícia pra turma, uma notícia recente, né? Opa. Que o LinkedIn cresce pra caramba, inclusive em relação às outras plataformas de mídias sociais, quando a gente olha o número bruto, não a porcentagem em si, ele cresce muito e é a segunda plataforma que mais cresce no Brasil. Olha só que interessante, primeiro é TikTok, mas em número absoluto o LinkedIn cresce bastante, até porque as outras elas já estão muito grandes, então cresce pouco, né? Mas o LinkedIn vem crescendo ano a ano, chegou agora a 70 milhões de usuários brasileiros. Gente, pra quem acha que é uma rede social de emprego... não tem ninguém, 70 milhões é pouca gente pra você? Ou são 70 milhões de desempregados que falam, porra, é de emprego, caramba, tudo isso de desempregado. Muito pelo contrário, o LinkedIn cada vez mais é usado como uma plataforma de rede social, que é uma rede social nesse caso, para relacionamento, networking, criação de conteúdo de valor, para que você se posicione como autoridade no seu mercado, né? Para que você seja de fato um líder... Leadership, não é? Thought leadership. Porque nós somos gringos aqui também. A gente sabe falar inglês, né? In English. Thought leadership, porque você, enquanto líder, você tem que formar a opinião das outras pessoas, né? Opinião de pensamento, não é qualquer coisa. E aí, Bárbara Duarte, vamos falar sobre como criar conteúdo além da marca empregadora, é isso? Exatamente, Rafa. O LinkedIn, ele tem acho que um mito que o cerca, que é... Só tem gente ou querendo contratar, ou buscando emprego, ou obrigado por esse ciclo, ou coisa de data comemorativa. Só textão e coisas que, assim, não são de tanta relevância, assim, pro nosso dia a dia. Mas, quando a gente começa a olhar essa mídia social, costumo dizer com o time, né, olhar com um pouco mais de carinho para essa mídia social, a gente consegue perceber que existem, assim, muitos públicos, muitas nuances de comportamento e muitas oportunidades, não só para quem está buscando emprego, para quem quer se posicionar enquanto autoridade, mas para as marcas. Porque eu ainda tenho uma percepção, quero até saber de vocês acham que se eu estou enganada, mas eu acho que poucas marcas investem em bons conteúdos ali dentro do LinkedIn. É muito, assim, quase que mais do mesmo. Tem poucas empresas que conseguem se diferenciar com um conteúdo criativo. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai trazer nesse episódio, né? Será que toda marca precisa ser mais polida ali dentro? Será que é um ambiente diferente do que o Instagram, por exemplo, onde a gente tem mais conteúdo de identificação, uma coisa mais cômica, mais voltada para o infotenimento. O LinkedIn é só... Não, e surpreendentemente, quando a gente foge do padrão, porque todo mundo parte do princípio que o LinkedIn é lugar mais sério, mais polido. Quando a gente foge do padrão, quando a gente consegue chamar a atenção, a gente vira case, benchmark e tal. Então, é uma boa técnica você não ficar seguindo sempre aquela coisa. E eu falo surpreendentemente porque a gente teve uma aula junto com o Thiago e com a Kiara do LinkedIn na Maratona Social Media. Fica aqui o link na descrição. Assiste depois desse episódio. É nada de sair agora, hein, gente? Fiquem. Porque essa aula, eles trouxeram em primeira instância isso, que é sim o lugar de você ter esse bom humor, de você poder trazer, inclusive, memes corporativos, eles colocaram dessa forma. Tá uma aula incrível. Não vou nem me estender tanto sobre esse assunto para deixar a galera conferir depois. Exatamente. Mas, obviamente, peguei uma colinha, alguns dados ali dessa aula que realmente foi incrível, e quem melhor para falar sobre dados de LinkedIn do que o próprio LinkedIn, né? Então, se eles estão ali falando, tem toda a confiabilidade do mundo. E uma coisa que eu quis trazer para essa pauta que, assim, eu já fiz parte dessa turma que achava que ali no LinkedIn só tinha a marca empregadora, né? Aquele negócio mais quadradão.
Mas o LinkedIn trouxe um dado muito interessante, uma pesquisa deles, na verdade, falando sobre o que os usuários querem ali dentro do LinkedIn. E, olha só, querem ver ali dentro. Não é oferta de emprego, em primeiro lugar. É notícias e tendências do setor em que ele atua. Então, tem aí uma bela oportunidade, né, para as marcas, elas conseguirem se apropriar, digamos assim, de algumas notícias e de outras tendências ali do seu próprio nicho para conseguir chamar a atenção da galera que está buscando por esses assuntos. E, em segundo lugar, dicas e melhores práticas relacionadas aí complete com o nicho que você quiser. Então, até trazendo um pouco do exemplo da MLabs, nós temos uma editoria, assim, que é a nossa editoria campeã. Inclusive, nesse último mês, a gente alcançou mais do que o dobro, acho que deu mais de 60% que a gente tem de seguidores com um post. Então, a gente tem por 30 mil seguidores dentro do LinkedIn, alcançou 75 mil pessoas. Caramba. Um post. Um post. Um post. Eu falo pra mim também, né? Porque eu falo por mim, né? Às vezes eu tenho mais alcance dentro do LinkedIn do que no Instagram. Tem semanas. E eu tenho menos seguidores no LinkedIn do que no Instagram. Já aconteceu isso com a gente também. A gente publicou o mesmo post no LinkedIn, no Instagram, e no LinkedIn a gente teve um alcance orgânico. É que, na verdade, não é alcance a métrica, né? Que o LinkedIn fala, eles chamam de impressões. Ou impressões, né? Impressões únicas, no caso. No final, a mesma coisa com nomes diferentes, né? Quando a gente fala impressão e impressão única com alcance. Com alcance, exatamente. Aí depois nessa listinha de tópicos que os usuários querem ver, né? Liderança, assuntos ali de liderança, aí sim, vagas. Depois, informações sobre produtos, serviços, eventos do setor e ponto de vista de funcionários. E aí, eu quero pegar um gancho nesses dados aqui, principalmente nesse tópico de ponto de vista de funcionário, vagas e etc. Trouxemos o Márcio aqui para esse episódio novamente, porque ele tem uma experiência muito bacana com marca empregadora, com a própria atuação de marcas ali, se posicionando enquanto marcas mesmo, né, dentro das mídias sociais. E aí, queria saber, você acha que tem um jeito criativo de trabalhar esses assuntos que, teoricamente, eles são mais engessados dentro do LinkedIn, principalmente? Com certeza. Eu vejo que tem isso que o Rafa comentou. Então, assim, se existe essa premissa ou esse comportamento, talvez, de que as coisas no LinkedIn, elas são mais quadradinhas ou elas são mais blocadinhas, então, por fazer diferente, você vai chamar atenção. Ela comenta até um exemplo da Jéssica Diniz. Ela criou uma personagem do mundo corporativo, que é a Amanda of the Silva. Ela tem uma página, inclusive, lá dentro do LinkedIn, onde essa personagem acontece, e ela fala de questões do dia a dia de trabalho como se fosse essa personagem. Então, assim, é uma personagem, uma ficção acontecendo dentro de uma rede social que é corporativa, porque a gente precisa considerar boa parte, vou pegar o recorte do Brasil, né, mas boa parte dos trabalhadores aqui passam 8, 9 ou 10 horas por dia ali dedicadas ao seu trabalho de alguma forma, né? Então, a maior parte do nosso dia, as pessoas que a gente tem mais contato, todos os dias são nossos colegas de trabalho, né, Bárbara? Sim. Então, assim, não é porque são assuntos corporativos ou assuntos relacionados ao trabalho que eles precisam ser boring, né? Tem muitas formas e muitas narrativas de transformar essa história de forma que seja fácil para a pessoa no dia a dia acompanhar, que ela queira saber daquilo. Então, até mesmo considerando aqui o que esses usuários querem saber e pegar notícias, né, e tendências do setor, ou dicas, né, e melhores práticas que acontecem, existe muito de como a gente fala isso, né? Não é só o que. E aí eu acredito muito que esse como, ele pode sim estar formatado de maneiras mais leves. Inclusive, uma recomendação, né, que eu trago até pela nossa experiência dentro da MLabs. A gente começou no LinkedIn até então replicando os conteúdos
do próprio Instagram, que a gente fazia ali pro Instagram. Ainda que não seja o ideal, porque sempre o ideal é a gente olhar para cada plataforma, entendendo ali o comportamento dos usuários e também dedicando conteúdo para aquilo. Mas foi a forma como a gente começou. E é a forma como eu indico para que muitas pessoas que não estão fazendo nada hoje lá dentro comecem também. Porque a maioria hoje está dentro do Instagram, pode replicar esse mesmo conteúdo. A gente tem ali a possibilidade de agendar esse mesmo conteúdo também e distribuir ele no LinkedIn. E a partir disso você, né, pode testar ali por alguns meses para entender o que essa audiência ali dentro do LinkedIn tem preferência por consumir. E a gente percebe isso na nossa experiência, né? Tem editorias e tipos de conteúdo que a gente sabe que funciona muito bem dentro do Instagram e não necessariamente vai funcionar bem dentro do LinkedIn, porque voltando ao assunto inicial, acho que tá nesse como as coisas são ditas, como as coisas são trazidas ali dentro dessas narrativas. Muito Perfeito. bem. Bom, fizemos aqui uma belíssima introdução, né? Porque a gente está falando aqui de como criar conteúdo além da marca empregadora. E aí eu comecei citando de a gente ir na contramão para chamar a atenção. E uma das coisas que mais funciona dentro do LinkedIn é de fato você atrair a atenção das pessoas pela emoção. E pouca gente se ligou nisso. Porque a gente está falando de criar um conteúdo que fala do seu projeto, ou fala ali da sua conquista, dentro de company pages, né? Geralmente as empresas fazem isso. A conquista, ou o projeto, ou o caso de sucesso e tudo mais, né? E pouco se traz de fato a história no conteúdo. E quando a gente fala de caso de sucesso, que é muito bom ali dentro do LinkedIn, é você não simplesmente criar um documento, tipo um PDF e tal, soltar, mas sim entrevistar o próprio cliente, pegar e coletar todas as informações e montar uma história com isso, enaltecendo o cliente. Lembrando que não é sobre você, não é sobre você empresa. Tá, né? Na né? sua caneca aí, tava até lendo. É mais sobre o que você sabe e menos sobre o que você vende. Mas nesse caso da história, é sempre colocar o próprio cliente de fato como protagonista. Você tá contando a história da pessoa, ou daquela empresa, se você é um negócio B2B, né? Contando a história daquela empresa. Então é legal você trazer a história da empresa, colocar num pedestal, né? Porque aquela empresa, ela vai usar isso aí, inclusive, para mandar para os funcionários. Os funcionários dessa outra empresa, eles vão engajar também no conteúdo. Acaba trazendo esse tom mais emocional, porque você traz a história, né? E o que é legal também nessa tática é que você pode marcar os seus stakeholders lá no seu cliente. Se você tem uma empresa, fez o caso de sucesso, marca a turma lá, tipo, agradecendo também tudo, contando a história. Naturalmente, as pessoas vão interagir, vai ser o seu epicentro de engajamento. E lá no LinkedIn, o sistema ele funciona em duas camadas principais, né? Então, a primeira camada de quem segue ali a página, e todo mundo que segue a página, que viu aquele conteúdo, interagiu com aquele conteúdo, o próprio LinkedIn se encarrega de distribuir para a segunda camada de relacionamento daquela galera da primeira camada, que obviamente se interessa por aquele assunto, né? Então o LinkedIn ele vai distribuindo isso mais para frente. Depois que a gente passa essa camada mais emocional, que pode trazer os casos de sucesso dos clientes, mas pode também trazer algum tipo de história de dentro de casa mesmo, né? De evolução, ou quando alguém sobe no cargo, também pode trazer esse tipo de contexto, trazer mais os valores da empresa e tudo mais. A gente vai pro lado educacional, que aí tem mais a ver com a história também, né? De falar mais daquilo que você sabe e menos daquilo que você vende. Sim. Aí vai para a história educacional, que é realmente ensinar as pessoas alguma coisa. Então no LinkedIn você tem que interagir oferecendo insights. Não dá para apenas postar e sair correndo. Em qualquer mídia social, inclusive, não façam isso, né? Então você vai planejar o seu conteúdo para entregar valor. A galera não... Parece que no company page é super institucionalzão, né? É sempre falando de si. Exatamente, que nossa empresa... tipo, ESG, aí só fica falando ESG, marca empregadora. Você precisa contribuir com a comunidade, assim como em outras mídias sociais, mas pelo que eu tenho estudado, que eu comecei a estudar mais sobre o LinkedIn e até acompanhei ali nos conteúdos, né, que a gente teve com eles, a interação com a comunidade é algo, assim, chave para eles. Então, quanto mais você consegue gerar interação e fomentar essas interações em diversos níveis de conexão, né? Não só com aquela galera que é sua primeira linha de conexão, mas de repente a segunda ou a terceira, você entrar em tópicos, né? Qual que é o tópico do seu nicho? De repente tem algum post, algum conteúdo que você consegue contribuir ali dentro. Então eles reforçam... Seguir hashtags, inclusive, né, no LinkedIn, né? Sim, eles reforçam muito isso, assim, pra gente... Lógico que o conteúdo é muito importante, mas
interagir com a comunidade também é uma forma de você estar se posicionando, aparecendo e não necessariamente criando um post, publicando um post ali dentro do seu feed. Nessa área educacional, vale muito a pena criar ações com influenciadores do seu setor. Então você tem o Thought Leadership que a gente falou, então boa parte dos influenciadores estão dentro de casa. Porque no LinkedIn não é sobre número de seguidores, né? Então você pega assim, o executivo da empresa, então vamos criar um conteúdo junto com o próprio executivo da empresa. Então assim, é a página Company Page, então você cria junto com o executivo ou junto com a diretora A, o diretor B, porque cada head ou cada diretor é especialista na área que está. Então ele pode educar o mercado com aquilo que ele sabe, o que vai formando a opinião de outros heads de outras empresas que usam ali o LinkedIn como benchmark, né, muitas vezes. Ou dá para, de fato, pegar um especialista de mercado. Falar, vamos criar um conteúdo junto aqui, tipo uma collab, né, e tal. E o que é legal é que o LinkedIn agora introduziu a história dos posts patrocinados. Então você pode pegar qualquer post do LinkedIn e patrocinar como company page. Qualquer post. Então se de repente você fez uma parceria com algum desses formadores de opinião, você pode pegar o post dele e impulsionar. E colocar diante de pessoas que sejam seu público-alvo. Ou diante dos seus próprios funcionários, porque às vezes é legal também mostrar para os funcionários que você fez aquela ação, ou que você está junto com aquele formador de opinião e tudo mais, né? E uma coisa que a gente vê pouco ainda são vídeos dentro do LinkedIn, né? A gente vê pouco, mas na prática, gente, os vídeos têm tido uma maior taxa de engajamento, inclusive, né? A taxa de visualização dos vídeos do LinkedIn cresceu, só para vocês terem uma ideia, em relação a 2022, 2023, 2024, a taxa de visualização está crescendo. E se poucas pessoas estão postando vídeo, se você postar, talvez você tenha um pouco mais de atenção. Você sai daquele padrão, né? E você pode, e a gente já falou em episódios aqui anteriores, você pode ter um podcast. É uma das melhores formas de você ter conteúdo hoje numa empresa, criando um podcast. E, inclusive, você pode criar um podcast que não é para o público final, é só para dentro de casa. Você pode criar um podcast para, tipo, endomarketing, né? Você cria um podcast para conversar sobre os assuntos da empresa, dependendo do tamanho da empresa, faz super sentido. Tipo, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, multinacional, então você pode ter podcast interno, aí você pode pegar cortes desse podcast e postar dentro do LinkedIn também, é uma boa. É uma forma da gente começar a criar algo diferente. Todas as plataformas estão caminhando cada vez mais para vídeo, né? Inevitavelmente. Hoje o Brasil é o 8º país que mais passa tempo no LinkedIn. Hoje o brasileiro passa em torno de 54 minutos por mês. E são dados só de Android, né? Sem contar o iPhone. Então, imagina. Então, 3 minutos acima da média mundial, inclusive. E introduzir nessa história dos vídeos deve rolar ainda mais. E a gente vai para o último nível, que é, de fato, voltado para ação. Então eu emocionei, ou seja, atraí as pessoas pela essa conexão, eduquei as pessoas, e aí eu vou para ação. E aí, ou conversão também, né? Convencer a converter, né? Exatamente. O voltado à ação, gente, tem muita coisa legal que é muito exclusiva assim no LinkedIn. Newsletter, lead ads, né? Tem formatos de anúncios muito específicos para isso e que todos estão voltados ali para company page. Agora está permitindo mensagem direta. Vai começar a fazer o rollout para todas as company pages. As pessoas vão poder mandar mensagem para a company page. Vai ser super legal. E tem um ponto também que tem no LinkedIn que não tem outro lugar, que você pode criar um post e inicialmente convocar os próprios funcionários para interagir naquele post. Então você consegue compartilhar com os funcionários. E ele manda para todos os funcionários uma notificação de que tem um post novo ali na sua company page, o que pode gerar também esse epicentro de engajamento, né? Mas dentro do LinkedIn, o que é mais legal nessa história é você trabalhar também com EGC. A gente falou de UGC no episódio anterior. EGC, Employee Generated Content. E aí a gente pode falar sobre o próprio funcionário ou executivo ser influenciador ali dentro do LinkedIn, né? Aí todo mundo no seu perfil pessoal pode criar conteúdo também, de acordo com a sua especialidade, vai estar vinculado com a company page, isso é muito legal, e a company page pode impulsionar os conteúdos dos funcionários e do executivo. O que vocês acham disso? Eu acho uma ideia bem interessante. É um recurso que acho que não tem nenhuma outra plataforma que tenha nada parecido. Vinculado diretamente, vinculado com essas contas, né? Com a marca. Então, é uma possibilidade bem interessante, mas eu acho que para isso não basta só esse vínculo ali dentro do LinkedIn. Precisa existir uma série de ações onde as próprias empresas elas consigam estimular os funcionários a
participarem, a criarem conteúdo, porque a gente sabe, né? Estamos aqui reunidos, sabemos que não é fácil criar conteúdo. Por mais que a gente fale, é um texto. Mas um texto bem feito, para algumas pessoas pode ser simples, para outras não. Então, quando a gente fala de empresas diversas, ambientes diversos, eu acho que é muito legal entender todas as possibilidades que o LinkedIn tem, por exemplo, para você conseguir chegar até essas pessoas, ter uma comunicação e que, genuinamente, as pessoas, elas que trabalham na empresa, elas queiram aparecer, elas queiram falar ali e ter, de repente, até mesmo o seu próprio post, às vezes patrocinado, né? Dependendo da estratégia da empresa. Então tem muitos caminhos legais e acho que o LinkedIn, nesse sentido de pluralidade de formatos, assim, ele é bem interessante. Porque às vezes você tem uma pessoa no time que o cara, ele gosta de escrever. O outro gosta de fazer vídeo. Como que você vai... Cara, tem tantos formatos. Então, na prática, né? E você tem razão, na prática, tem que ter um programa interno. Sim. Que treina funcionários ou executivos a criar conteúdo. Assim como no episódio do GC Creator, tem que treinar o consumidor a criar conteúdo. Então, não pode ser assim, você quer criar aí, cria aí, então depois me fala. E aí, obviamente, participa do programa quem quer. Então, é opcional. Não é uma coisa assim, top-down, né? Sim. Você tem que criar conteúdo, faça aí um Não, post, demitido. Né? É um programa assim e tal. E é bom pros dois lados. Depois, assim, gente, quem começa a criar conteúdo começa a perceber a quantidade de consequências positivas que isso traz. Dentro da empresa e fora da empresa. Então, o mercado começa a te enxergar como especialista, o que pode fazer com que as empresas, inclusive em primeira instância, tenham um tipo de receio, né? Vou perder o meu talento, né? Vou perder o Marcinho, vou perder aqui a Bárbara, porque eles estão criando conteúdo, então vão ser mais assediados aí pelo mercado. Mas muito pelo contrário, a gente também está atraindo mais leads, a gente está atraindo mais parcerias, a gente está proliferando cada vez mais a nossa marca através dos nossos especialistas, através dos nossos funcionários, o que mostra para o mercado que a gente é muito bom naquilo. Então, tem a consequência para os dois lados, né? Boa. E é isso que eu acho que é bem legal, assim. Então, é um programa... o LinkedIn chama isso de liderança inovadora com viés de autoridade. Então, isso é um termo aí bonito, né? Liderança inovadora com viés de autoridade. E, na verdade, tem a ver com prova social, né? Porque o próprio funcionário falando de alguma forma do projeto que está trabalhando ou do resultado que teve naquele projeto. Então, a gente estava falando há pouco, né? Olha, o teste que eu fiz lá que deu muito certo, de repente, no YouTube. Pô, por que não contar isso no LinkedIn? É a cara do LinkedIn isso. Você mostrar o projeto, o teste que foi feito, o resultado que teve, isso aumenta a sua autoridade. Todo mundo da MLabs, nesse caso, interagiria ali no post. Quem não é da MLabs, mas conhece a MLabs, fala, que legal, aprendi alguma coisa com vocês. É a história da educação, né? Então dá para criar muita coisa fora, indo além, né, da marca empregadora, que é muito legal. O Rafa, e tem um formato de conteúdo também, Rafa e Marcinho, né? De puramente identificação. A gente não testou muito ainda no nosso perfil, mas tem algumas empresas que fazem isso de maneira genuína, tipo o Caju, que tem uma comunicação bem fã e eles são, né, um produto, não é direto pro consumidor final em si, né? Quem contrata são as empresas, outras empresas, mas eles têm uma comunicação tão alinhada e eles sabem tão bem a dor, entendeu? De quem tem pouco saldo no Caju, entendeu? Hoje, que dia que é? Começo do mês, já tô com pouco saldo no Caju. E eles, assim, eles se empoderam desses discursos que eles já existem, na verdade. É o que a gente fala sobre entrar em conversas, né? Essa conversa de, meu Caju tá acabando, nossa, que bom, saldo livre, essas coisas assim. Cara, é um negócio que se eles não falarem, a gente já tá falando. Então, como eu entendo assim, né? Inclusive, se alguém do Caju tá ouvindo a gente aqui quiser vir contar o case deles, a gente chama Caju. Mas se vocês quiserem vir contar o case aqui, porque é muito interessante, assim, como eles conseguem usar com humor numa mídia social que, né, como eu falei no comecinho, é muito seriona. Aí tem todos esses nomes, né? Thought Leadership. E aí tem todo Você é gringa. Todo um negocinho ali. Não, o Duolingo faz um trabalho bom. Faz. E a Cisco faz um trabalho bom também. Uma tal de MLabs também, ela faz um trabalho interessante. Bom também. Mas é legal assim, porque vários desses exemplos têm a ver com atração de talento, né? Então, como você disse, ela não está se comunicando com o consumidor final. Ela está tentando atrair as pessoas porque ela é uma marca legal. Porque ela tem uma identidade, um posicionamento, uma identidade muito forte, né?
Mas se for além da marca empregadora, que tipo de conteúdo que ela está criando no LinkedIn? Você lembra de alguma coisa que eles fizeram? Porque assim, você está dando exemplos que são mais de posicionamento e comunicação. Né? Porque a gente está colocando aqui, como é que a gente cria conteúdo além da marca empregadora? Que é o óbvio, assim, né? Tipo, tem uma company page para falar da própria empresa, da cultura e tudo. Na minha visão, o conteúdo do Caju, por exemplo, ele não é tão focado em marca empregadora. Não? Não. O produto dele é focado em outras empresas, mas a comunicação dele é voltada para o consumidor final. Entendi. Ele tá falando com as pessoas. Exatamente. Não com as empresas. Mas quem contrata são as empresas. Quem contrata são as empresas. Mas ele tá falando para as pessoas terem uma preferência de usar Caju porque é fã. Assim. Exatamente. Eu vejo assim, o Caju, ele consegue ali dentro do LinkedIn mexer muito forte com a emoção do cliente dele. Porque quem é o cliente do Caju? É o RH. É o RH de diversas empresas, né? E que tá todo mundo no LinkedIn. Exatamente. E o RH de qualquer empresa vai considerar ali, né? Pelo menos das mais sérias, eu acredito. Vai considerar que, poxa, é importante eu ter retenção de talentos, é importante eu ter pessoas motivadas, felizes aqui dentro da empresa. E o Caju, ele vem como um benefício. Só que ele não direciona o canal do LinkedIn para falar com esse profissional de RH. Ele não faz isso ali no LinkedIn. O que ele faz? Ele pega as pessoas que estão muito felizes por usar o Caju, por ter o Caju ali no dia a dia e tudo mais, compartilhando o GC mesmo. Então, por isso que quando a Bárbara falou é o consumidor final, né? É de fato ali o usuário, não é o cliente, não é quem está contratando o Caju. E aí eu vejo que eles conseguem fazer isso de uma forma muito bem amarrada, mas a ponto do profissional de RH, que vê aquilo, que vê às vezes a Bárbara comentando lá, a Flavinha, inclusive a hora que viu a Bárbara comentando num post do Caju, vai ficar, poxa, esse benefício funciona. Para minha empresa faz muito sentido. É uma boa estratégia de pressão de baixo para cima, né? Exato. A galera gosta, e aí, você não vai ter esse benefício? Exato, tipo isso, exatamente. Né? Tem um outro ponto aqui que eu queria trazer, que é além de marca empregadora, etc e tal, que são os eventos. O LinkedIn permite a gente criar eventos ali dentro, até mesmo lives. E os eventos você pode ter ali, né, as pessoas confirmando que vão no evento, tem ele cria uma página específica ali, né? Importante dizer que a live não está liberada para todo mundo. Então é uma coisa importante, dando até um exemplo do que aconteceu até com a gente. A MLabs, ela não está habilitada para ter a live, mas o Rafael Kiso, que seria o host da live, ele está. Então, dentro do evento, eu consigo colocar ele como host, e aí a live é feita através do perfil dele, e aí todo mundo, inclusive, eu nem sei se você chegou a ver isso, todo mundo recebeu a notificação com você, como se você estivesse mesmo publicando uma live, mas a live é a partir do evento que a MLabs criou. Então, tem esses recursos que em lives, assim, acho que ainda não são tão explorados pelas marcas, etc, mas funciona, viu, gente? Não deixem de fazer. E reforça a necessidade de você pegar alguém dentro da empresa e ter um perfil de creator dentro do LinkedIn, porque aí fica mais fácil de habilitar lives, né? E aí, creator é uma decisão, não é mais assim, é uma decisão sua, né? Você fala, eu quero ser o tipo creator dentro do LinkedIn, então você pode ir lá. Não é uma escolha do LinkedIn, falando, você é um creator, então você agora vai ser diferente. Não, você vai lá e fala, eu quero que o meu perfil seja do tipo creator. Aí isso já te habilita algumas coisas diferentes dentro do LinkedIn, né? E aí fica mais fácil fazer uma live. E aí fica mais fácil, dentro de lives, trabalhar com feedback de comunidade, criar aulas como a gente fez, né, a gente conversar. Porque você pode fazer lives para ensinar, você pode fazer lives só com clientes, inclusive, né? Convocando clientes, é uma forma. Não é privado, né? Então é mais difícil fazer só com cliente. Seria assim, você transmitindo de repente junto com um cliente, trazendo a experiência do cliente para live. Eu acho que seria um caminho bom também. E é bem interessante, porque quando você cria um evento dentro do LinkedIn, ele fica de fato com um feed ali dentro, as pessoas conseguem interagir. Então, uma coisa que, assim, pelas nossas últimas experiências, eu acho que a gente poderia ter feito uma estratégia um pouco antes pra gente conseguir focar nisso, seria muito legal. Fica a dica, hein, galera? Quando você for criar um evento dentro do LinkedIn, você pode justamente fomentar os comentários ali dentro daquele evento. Então, publicar alguma coisa falando sobre o evento que vai acontecer, sei lá, um vídeo de quem vai palestrar. Então, você consegue, de alguma forma, trazer mais conteúdos para
dentro desse único evento para trazer uma certa expectativa, né? Uma antecipação pra galera. Então, se você tem, sei lá, um super lançamento, alguma coisa legal nesse sentido, eu acho que funciona super. E aí, o que você comentou, né? De tipos de conteúdo também, além da marca empregadora. Sei que a gente falou sobre informações e etc. Mas todo post de rápido consumo e que dá uma dica muito rica, assim, pra formação daquela pessoa, e acho que para maturidade profissional das pessoas, pelo menos no que a gente tem feito de testes, né, Má, tem rolado muito bem. Então, assim, uma lista com cursos. A MLabs, ela tem os cursos da MLabs, cursos gratuitos, inclusive, mas não é porque eu tenho cursos que eu vou deixar de falar sobre, de repente, cursos de outras empresas, de outras marcas, que eu sei que são relevantes para o meu público. Então, eu acho que ter essa empatia de se colocar primeiro no lugar do público e depois pensar em como empresa, como que a empresa vai se posicionar. Não, o que meu público está precisando. E usa isso de forma estratégica para relacionamento com essas outras marcas. Sim, sim, com certeza. Eu acho que isso vai ao encontro de outro tema que a gente já falou aqui no podcast também, que é sobre autoridade, como criar autoridade nas mídias sociais. E as company pages no LinkedIn podem usar muito disso lá dentro. E aí, compartilhando um pouco pela nossa experiência ali na MLabs, a MLabs sempre trabalhou muito forte com o pilar de educação de mercado, né? Eu mesmo, há 10 anos atrás, aprendia com a MLabs, né? Com e-books, com materiais, e a MLabs segue muito firme nisso. Não é nem pilar de negócio, né? Porque a gente tem uma produção recorrente de materiais, de kits, ferramentas que a gente disponibiliza para o mercado, mesmo numa estratégia de educação. A gente precisa de pessoas qualificadas que saibam propósito, né? Usar isso. Faz parte do nosso propósito, exatamente. E hoje, o LinkedIn é pra gente o nosso segundo maior de social, de mídias sociais, pra gente levar tráfego para esses materiais. Então, assim, E a gente não tá ali divulgando vagas, né? Nós somos um time pequeno, né? A gente nem tem essa recorrência, mas a gente consegue ter essa abrangência de fato de levar essas pessoas. Muito por conta disso. É uma marca que durante anos trabalhou muito forte esse posicionamento como autoridade. Então, a partir do momento que a gente vai lá e fala, olha, tem aqui um curso, eu tenho uma maratona que tá chegando, eu tenho um kit assim, assado, inclusive tem ótimos chegando aí esse ano ainda, a gente consegue disponibilizar isso pro mercado e atrair essa atenção ali dentro do LinkedIn. Então, eu vejo que, assim, toda empresa tem uma coisa para ensinar para as pessoas, né? Pela sua experiência, pelas suas lideranças, pelos seus colaboradores ali no EGC. Então, se você tem algo a ensinar as pessoas, aproveite o LinkedIn como canal para reforçar essa autoridade. E faça isso com consistência, então, é uma coisa importante. Prática, né? Tudo que a gente viu de inbound marketing, ela tem funcionado muito dentro do próprio LinkedIn. Porque antigamente a gente olhava para inbound marketing muito para Google. A pessoa está procurando alguma coisa, cai aqui, tem uma landing page, tem o meu blog, aí eu capto o lead de forma, entre aspas, mais orgânica e tal. E no LinkedIn funciona da mesma forma. Então, quando você entrega conteúdo de valor, mesmo que seja um link para uma landing page, porque o LinkedIn permite link. É difícil, né? Permitir link, tirando o LinkedIn e Facebook, né? Acho que as outras quase nenhum. O hiperlink, né? Exatamente, o hiperlink no post, né? Então você consegue mandar para a landing page. E o próprio LinkedIn curta o link, então fica mais bonitinho, não fica aquele negócio grotesco, né? E eu queria chamar a atenção para um ponto disso que vocês estão falando. Porque uma vez eu lendo o blog lá, o blog do LinkedIn, inclusive fica a dica, né? O LinkedIn tem um blog muito bom. Eles disseram o seguinte, o que é um conteúdo bom dentro do LinkedIn, que engaja mais, que alcança mais pessoas. E eles disseram assim, o conteúdo bom do LinkedIn é aquele que vai contribuir para a carreira de alguém ou para melhorar algum negócio ou para ajudar algum negócio a ter mais desempenho, né? Então, não é sobre você de novo, né? Não é sobre você. O que você sabe que você pode contribuir para aquela comunidade que vai ajudar aquela pessoa ou aquela empresa. E aí sim, esse é o tipo de conteúdo que as pessoas vão interagir na hora, agradecendo, vão entrar na conversa, vão querer compartilhar, marcar outra pessoa, olha isso aqui que o Kiso falou e tal, vai servir para nossa empresa, né? E aí eu queria entrar nesse tópico. Quantos posts, né? Qual é a frequência ideal e quais são os formatos que, de repente, servem melhor no LinkedIn? O que a gente falou aqui é a lógica, a essência lógica daquilo que as pessoas têm que postar. Mas aí fica a dúvida, né, turma? Você deve estar se perguntando, tá, e quantos posts eu devo fazer? E eu sei que tem formato A, B, C, D.
quais são os melhores? Bom, a aula que a gente teve lá com a turma do LinkedIn, eles falaram de 2 a 3 posts por semana numa company page, que seria bom, né, para que você tenha ali uma cadência. Mas o que eu posso dizer é que a turma está entrando todo dia no LinkedIn. Então, assim, não é... Assim, para começar, ok, 2, 3 vezes por semana. Mas a turma tem visitado muito o LinkedIn. Só para ter uma ideia, os brasileiros abrem em média 39 vezes por mês o LinkedIn. Isso só no Android, tá? Um pouco mais de uma vez por dia. Então, por que não fazer parte da vida diária? É que é chato quando você só tá lá postando coisas sobre si. Agora, se você tiver entendido aqui a lógica e contribuir diariamente com alguma coisa, você vai ter muito mais alcance, vai atrair muito mais talento, você vai ter mais relacionamento. E o que vocês acham? Tem um número aí mágico ou é isso aí? Essas recomendações são bem interessantes que a gente teve ali na Maratona Social Media. Alguns dados que o LinkedIn também compartilhou com a gente, uma colaboração de conteúdo, eles mostram um pouco do mínimo, né? O quanto você consegue se você publicar pelo menos uma vez por semana, né? A frequência mínima indicada pelo próprio LinkedIn. E aí eles falam que você pode ter até 4 vezes mais visualizações no seu perfil ou na sua company page, se você publicar pelo menos uma vez por semana. E você pode ter até 2 vezes mais seguidores em comparação com aqueles que não publicam. Ou seja, se você só tem a sua página lá parada, né, meio que a presença. Que caia um seguidor do Você só comenta nos alheios, né? Exato, Não publica nada. Isso de comentar, inclusive, é um outro dado, né? Quando você comenta, o LinkedIn diz isso, você pode ter, em média, até 3 vezes mais visualizações no perfil. E essas coisas se somam. Ou seja, se eu publicar pelo menos uma vez por semana, se eu interagir, comentar em outras publicações pelo menos uma vez por semana, eu vou, né, aumentando esses resultados. Mas isso partindo pelo mínimo. Então, se você já publica 2, 3, 5 vezes por semana, obviamente que esses números eles vão aumentando. Até porque a lógica do algoritmo ali, ela é um tanto diferente da meta do Instagram, do Facebook, nesse sentido, né? De ordenar por ordem cronológica, por exemplo. Sim, né? Tem uma lógica bem diferente. Eu sou da seguinte opinião. Faça o máximo que você puder de bons conteúdos. Se você pode fazer, sei lá, 5 conteúdos, você tem capacidade ali técnica, o tempo, né? Você consegue fazer 5 bons conteúdos, publique os 5 bons conteúdos por semana. Agora não, cara, 5 eu acho que eu vou ter 3 bons e 2 pra encher linguiça. Só pra dizer que eu publiquei, pra completar o calendário ali. Publica 3 vezes na semana. É difícil chegar a essa conclusão, né? Porque assim, como é que eu vou saber o que é um conteúdo bom? Porque assim, eu entendo que todo mundo deve partir do princípio que vai fazer um conteúdo bom. Só que você só vai saber depois que você publicou, né? Se foi bom ou não foi bom. Então, é natural que todas as empresas precisam definir um escopo para ter organização e planejamento, né? Senão fica meio assim, essa semana acho que a gente não vai ter conteúdo bom, não. Não vou postar nada. Mas aí, lógico que você põe dentro do... autoestima nunca vai ter conteúdo. Não, você põe dentro do seu planejamento. Você fala, não, hoje sei lá, no próximo semestre, a gente faz planejamento anual, mas eu acho que a cada semestre é interessante a gente avaliar ali. Revisar, né? Revisar, ver porque assim, se chegou meio do ano, a gente tá no meio do ano agora, gente. Você não tá perto, na metade da sua meta que você se propôs a fazer até o final do ano, queridos, tem uma péssima notícia. Coisas precisam ser feitas até o final do ano. Então é muito importante a gente sempre fazer essa análise. Então vamos supor, vou fazer minha análise ali de planejamento. Vou considerar uma vez por semana, porque é o mínimo. Não, mas vou considerar 7 vezes na semana. Eu acho que não precisa também, ainda mais com a lógica de entrega dos conteúdos do LinkedIn. Assim, numa lógica fria aqui, você tem que competir. Então, assim, competir consigo mesmo e competir com o mercado, né? Então, assim, vou começar com 1, mas eu tenho que, obviamente, me esforçar para tentar fazer mais para ver o resultado disso. E ver se dá resultado. Então vamos fazer sprints. Vou fazer agora um teste
de 7 dias, vou fazer um teste de 5 dias e vamos ver o resultado. E também comparar com o que os outros estão fazendo. Concorrentes. Porque às vezes os outros estão fazendo mais, então eles estão aparecendo mais vezes do que você, o que chama mais atenção para eles do que para você, e aí vai, né? Então você tem que olhar os dois ângulos. E a cultura de aprendizado também, eu acho que ela é bem importante nisso, porque às vezes você tem um planejamento, né? Então você planejou lá, durante o ano a gente vai falar de X, Y, Z coisas. E aí às vezes você segue o ano todo, fala 12 meses, falando de coisas, e você, obviamente, publicando por 1, 2 meses, você já vai perceber as diferenças entre essas publicações. E, obviamente, entender o que está funcionando melhor, o que tem mais engajamento, o que gera mais ações ou resultados. Eu iria pela estratégia de ter os posts próprios na company page da empresa, tipo MLabs, e concomitante aos, tipo, 3 vezes por semana. E concomitante a isso, colocando os posts da Bárbara, do Marcinho, do Kiso. É uma boa tipo, também. que foram propositalmente pensados para trazer a marca. Vou usar essa ideia. No nosso planejamento, Exatamente. gostei. Que aí a gente não Nasce tem essa coisa assim, MLabs tem que postar todo dia. Todo mundo aqui faz parte da empresa, a gente está criando conteúdo e aí tem que ter essa programação intencional junto com os principais porta-vozes, né? Legal. Sim, mas a questão da cultura de aprendizado também é assim, que eu digo assim, você pode ter planejado algo anual, semestral, enfim, mas você avaliar o resultado disso, aí você coloca mensal, bimestral, enfim, para ter esses comparativos. E aí, por quê? Porque no momento que você tá olhando ali, poxa, eu preciso crescer. Eu já não tenho, às vezes, muita publicação na semana, muita gente ali disposta a fazer isso dentro do meu time. Então, avaliar o que está funcionando melhor para você investir mais, e também aquilo que tiver que não traz tantos resultados expressivos quanto os outros, você começa a deixar, desprioriza, né? Marcinho, aproveita que você está falando aí, fala para a turma então, quais são as principais métricas para avaliar dentro do LinkedIn? As principais métricas, vamos lá. Acho que o primeiro de tudo é impressões, né? Que inclusive recentemente o LinkedIn evoluiu, então agora a gente também consegue ver as impressões únicas, que é o alcance, mas as impressões totais também, dá até para chegar no cálculo aí de frequência orgânica, né? Coisa que é difícil de chegar em outros canais. As interações, obviamente, vão ser termômetro, né? Para entender se o conteúdo ele tá... Como que ele tá... Uma ressonância. A ressonância dele, né? Como ele tá... interessante que lá tem, tipo, um monte de tipo de reação, né? Não é só um like. Parecido com o Facebook, né? Você tem vários tipos ali. Eu gosto do genial. Aí você tem que saber interpretar as reações da galera. Apoio Tem que ver se não tem um sarcasmo ali de alguma reação, mas a princípio acho que nenhuma dá pra fazer isso, né? Tem um divertido, né? Que é o haha. Sim. É o haha do Facebook. São as reações. Se chama... Sim. Mas acho que os comentários no LinkedIn, eles são muito... Assim, dá pra ter muita coisa qualitativa ali, sabe? É um bom lugar pra fomentar, né, esse diálogo. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, mas como a gente falou no começo do episódio, isso talvez nem tenha tanta influência, que é os seguidores ali da página, né? É legal ver o número de seguidores da página subindo, mostra que as pessoas têm... É um indicador de branding, né? Porque você fala assim, caramba, tem... Não sei lá quantos MLabs tem lá já, mas tem dezenas de milhares, né? A última vez que eu 30 olhei, mil. Então, a última vez que eu olhei já tinha quase 40 mil. Aí você fala, caramba, 40 mil seguidores no LinkedIn. Isso significa que são pessoas que admiram de fato a marca empregadora, a cultura, não é só o conteúdo do Instagram, né? É um termômetro muito interessante e tem um dado específico que eu gosto demais de olhar, tanto mês a mês, quanto quais foram as publicações que mais tiveram esse tipo de interação, que é o compartilhamento. Olha lá, 40 mil, hein? Só pra cravar. 40.025. 40.025. Enquanto estávamos aqui, bateu 25 a mais. Não, eu lembro que eu falei, tava quase 40 mil. Entrando na história da impressão, que é o alcance, né? Eu queria colocar aqui, que hoje, falando de formatos, já que impressão é interessante, vamos falar dos formatos. A gente tem o formato texto, famoso textão, ou textinho, mas tem texto. Eu chamo de outra coisa, mas eu não posso falar aqui. Aí você tem o link externo, né? Aí você tem o formato vídeo, aí você tem o formato com a foto e o texto, aí tem o formato enquete, tem o formato documento, que é onde você tem, então, um PDF que vira aquela navegação por carrossel, né? Existiu ali por pouco tempo o formato carrossel,
mas que eu não sei exatamente o que aconteceu com esse formato, porque o próprio PDF ficou melhor do que o carrossel em si. O Story também Porque existiu. ele virava uma galeria. Existiu o Story. Existiu o Story por pouco tempo. É verdade. Foi rápido esse do Stories, né? Foi bem rápido. Foi de arrasta. E a gente tem a newsletter, que é muito legal, que praticamente virou artigo, né? Newsletter, artigo, mas tem o artigo e tem a newsletter, porque a newsletter você acaba tendo os assinantes da newsletter. E aí eu quero dizer o seguinte, que segundo aqui uma pesquisa, que inclusive eles fazem todos os anos, a Just Connecting, que eles fazem uma pesquisa sobre o algoritmo do LinkedIn todos os anos, eles chegaram aqui nos números de que os documentos têm de 2 a 3 vezes mais alcance do que outros tipos de formatos. Enquete de 2.1 a 2.9 mais alcance. Abusaram muito das enquetes. Então, o próprio LinkedIn fez um ajuste no algoritmo para coibir o uso indevido de enquetes. No início era incrível, a gente viu isso, né? Porque aumentava muito o engajamento, aumentava muito a entrega. Aí a galera começava a fazer enquete de qualquer coisa só para ter um maior alcance, né? Aí o próprio carrossel, 1.8 a 2 vezes mais alcance. E a gente vem pros formatos que tem, na verdade, menor alcance. Então, em tese, a taxa de visualização em vídeo vem crescendo, mas o vídeo ainda não é tão bom assim para engajamento. Né? Se a gente vê aqui, pelo menos na pesquisa, 0.5 a 0.8 de alcance em relação ao que? Ao padrão de alcance de um post de imagem, né? E assim vai. E newsletter, gente, fenômeno, né? Newsletter tem sido cada vez mais usada. Eu mesmo criei uma newsletter lá, já atingi acho que quase 30 mil assinantes na newsletter, muito rapidamente. Então a newsletter lá tem, sei lá, 6 meses, talvez. Então, rapidamente a gente cresceu. E é um formato mais longo, é um formato tipo um artigo de blog. E é muito interessante. E a gente tem os artigos colaborativos, que é super útil também naquela estratégia de você pegar os principais heads, coordenadores, diretores e transformá-los em creators no LinkedIn e começar a contribuir na sua área em artigos colaborativos. Isso pode trazer o selo de Top Voice especialista para essa turma, que é o selinho dourado, o que vai fazer com que você tenha um pouco mais de visibilidade também na rede. E quem sabe você não chama a atenção dos editores do LinkedIn e se torna um Top Voice. E temos um episódio só sobre Top Voice aqui. Fica a dica, fica o link aqui também na descrição para que você possa assistir. Vamos para os mitos e verdades aqui, turma? Bora. Rafa, eu vou fazer. Eu quero fazer a primeira, porque eu já tenho uma na cabeça que você nem escreveu no roteiro. Não, tá. Eu quero falar. A primeira que tá escrita aqui é o que quero falar. Não, o Marcinho que é convidado. Primeiras visitas. Eita, sobrou pra mim. Vamos lá. Marcinho. Bora. Mito ou verdade? Conteúdo no LinkedIn tem que ser criado pelo RH? Não. Necessariamente. Pode ser criado. Não. Necessariamente. Mito ou verdade? Não. Necessariamente. Não. Vou defender aqui. Eu acredito que o conteúdo para o LinkedIn da empresa, ele pode ser criado por qualquer pessoa de dentro da empresa. Porque, poxa, se eu tenho uma empresa que é de software, eu posso ter um conteúdo criado por um desenvolvedor para contar um desafio, para falar de alguma coisa que aconteceu. É claro que isso pode ter uma curadoria, envolver visões diferentes, e aí entender, a gente tem uma audiência, você pode usar os analytics do LinkedIn para entender quem é o público principal que você vai impactar lá dentro. Então eu tenho um público que, às vezes eu tenho uma empresa que é de software, mas meu público principal é de marketing. Então, peraí, será que se eu pegar a linguagem de um desenvolvedor e colocar ali, será que vai funcionar? Então, acho que vale a pena ter essa revisão. Mas quem seria o responsável pela estratégia no LinkedIn? Na minha visão, é o marketing. É o marketing? É o marketing. Então, por mais que você tenha um engenheiro escrevendo, mas alguém foi lá e falou, vamos escrever um conteúdo aqui, você tem um planejamento. É o marketing, porque... eu sempre... É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Eles estão defendendo o trabalho aqui, turma, eles não querem ficar desempregados. É lógico, quem melhor que o marketing para fazer estratégia de comunicação e até ajudar as pessoas da empresa. Olha, eu cortando o Marcinho, perdão, amigo. Mas porque assim, a resposta é muito simples, é que tem a ver com a marca. Tudo que tem a ver com a marca tem a ver com marketing. Por mais que a gente esteja falando de marca empregadora, tem a ver com marketing. Então, o RH, né, ela faz parte da estratégia, mas a estratégia em si é o marketing também concordo. Inteiramente, marca empregadora é um processo. Né? Mas pro mercado isso é comunicação, isso é marketing. Então eu penso no extremo, vamos pensar no extremo negativo.
se acontece uma crise de imagem, de marca, por exemplo, quem é que vai cuidar do LinkedIn naquele Aí momento? O RH, lógico. Não é o RH, lógico. O marketing tira Um férias. vai empurrar pro outro. Mas, por isso que eu penso, assim, o RH ele também pode criar conteúdo, né? O RH, eu vejo que, até pelas empresas que eu já passei, ele precisa ser parceiro do marketing nesse sentido. Agora, a responsabilidade, quem é o owner do canal e vai trazer ali diretriz, estratégia, é o marketing, de fato. Muito bem. Quais são os outros mitos e verdades, Dona Duarte? Eu tô enrolado. Não tomou muito café hoje, gente. Gargarejo de café. Toda marca precisa ter uma company page no LinkedIn? Obviamente que não é obrigatório, mas se você tiver, você consegue ter mais relevância, né, no mercado, porque a turma vai procurar. A gente já sabe que todo mundo procura emprego também no LinkedIn, não é uma rede de emprego somente, mas se ela vai te procurar e você não tem uma página, eu acho que as pessoas nem se candidatariam, até porque não vai ter onde se candidatar, né? Basicamente, hoje a galera entra na página e se candidata pela página. Eu sei que tem outros meios. Fornecedores, meios, etc., mas me parece que qualquer marca hoje que esteja fazendo um trabalho minimamente sério tá lá. É claro que a gente tem pequenos negócios, tem os negócios de varejo, B2C, que nem cogita ter uma presença no LinkedIn. Pequenos negócios. Talvez não faça tanto sentido ter um grande esforço para ter lá, porque vai ter pouco impacto. Mas se todo negócio tiver a ambição de crescer, eu acho que em termos de estratégia faz sentido ter. Porque você tem uma rede de influência e de relacionamento com stakeholders. Pode ser parceiros, fornecedores, além dos seus clientes e funcionários também. Né? Exatamente. Mas é super assim, né? Às vezes a pessoa que está nos escutando fala assim, não, mas eu tenho aqui, sei lá, uma loja no meu bairro, é super local e tal, e parece não fazer sentido. Mas se você começar a se posicionar dentro das mídias sociais, pode ser que seu negócio cresça, você consiga vender além do seu território. Então, oportunidades surgem, né? Quando você está lá, não só como marca, mas criando conteúdo, educando, etc. É sempre uma consequência intangível, porque isso tem muita relação com networking. Se vocês pararem para pensar, estar presente no LinkedIn é fazer networking. O que significa fazer networking, né? Quando você está, sei lá, num evento social e você intencionalmente sabe quem são as pessoas que estão lá, você também está lá, sei lá, um evento que você pagou para estar. Você não vai chegar na roda lá já querendo falar, você pode me indicar para alguém? Você já está querendo extrair valor antes de contribuir. O melhor no networking é você, entra na roda de conversa, começa a contribuir, tem aquele rapport, você tem aquela conversa que você se alinha ali com os interesses em comum, aí você começa a entender qual é o tom, começa a falar daquilo que você sabe, aí as pessoas começam a te escutar, aí você começa a se posicionar como autoridade, aí primeiro você contribui de novo, né? Então não é pedir primeiro, como que eu posso te ajudar? Então você se coloca à disposição, aí depois a reciprocidade acontece. É a mesma coisa dentro do LinkedIn. Então você entra no LinkedIn, vai se conectar com alguém, e é um erro muito grotesco, né? As pessoas se conectam, pedem conexão. Na hora que eu aceito conexão, primeira mensagem no inbox é tentando me vender alguma coisa. Não é? Sim. Quando vocês aceitam conexão, a primeira coisa que a pessoa... Ou agradece a conexão e na linha seguinte já quer vender alguma coisa. Fala, putz, se eu soubesse eu não tinha te adicionado, querido. Exatamente. Eu achei que você queria me oferecer me dar alguma coisa, não me vender alguma coisa. Por isso que eu tô dizendo. É uma analogia muito forte com o networking. E eu queria trazer uma provocação para esse mito ou verdade. Se a gente colocar outra mídia social no lugar dessa pergunta, toda empresa deveria estar no Instagram? E aí isso dá um caminho de resposta que talvez tendencie pro sim. Claro, tá todo mundo lá, né? Mas eu queria trazer uma coisa e conectar isso com a nossa experiência, que nós já tivemos mais de um caso, inclusive, de um conteúdo nosso pensado para Instagram que teve resultados melhores dentro do LinkedIn. É que a gente é um negócio B2B. Então, a probabilidade disso acontecer é maior do que outros casos B2C. Sim. Já para casos B2C, realmente não vai fazer muito sentido ficar falando para o consumidor final lá dentro. Apesar de que todo mundo pode ser um consumidor daquela empresa. E tem a ideia do Caju, né, por exemplo. Que ele usa o si para engajar e, obviamente, usar aquilo como argumento de venda. E aí, gente, eu escuto muito falar que anunciar no LinkedIn é caro. Isso é mito, é verdade? Bom, que a gente já testou bastante, né? Na MLabs a gente testa, a gente já testou várias plataformas, como a gente faz sempre. E, assim, na prática, o que a gente tem que entender é a qualificação.
Então o LinkedIn, por ter menos pessoas, ele não é uma rede social popular, obviamente você tem menos inventário de mídia. E o próprio LinkedIn, as pessoas que estão lá dentro, elas, em tese, têm maior qualidade. A gente tem que tomar um cuidado de afirmar isso, porque a gente fala assim, então o resto não tem qualidade. Não é isso. É que lá a gente tem condições de saber se essa pessoa... qual é o cargo dessa pessoa, qual é a senioridade dessa pessoa. A gente sabe até a empresa que essa pessoa trabalha. Um detalhe que hoje a Meta não tem mais, né? Então, detalhes que em outras plataformas a gente não tem. Então, a gente consegue qualificar melhor quem é aquela pessoa. E aí, o próprio LinkedIn entende que isso tem dados, né? Dados é o novo petróleo. Então, fala, caramba, eu tenho um dado aqui que ninguém mais tem. Então, se você quer ter mira laser, você vai anunciar aqui. Em teoria, você vai ter muito mais leads qualificados e que vão converter mais. E, portanto, esse lead vai ser mais caro. Por que ele é mais caro? Porque você vai ter que imprimir menos. Você vai ter que imprimir menos para poder ter o lead. Em outras plataformas, às vezes o custo por lead é mais barato, mas a taxa de conversão é baixa. Fala, eu trouxe um monte de lead aqui, mas ninguém virou cliente. Ninguém virou cliente. Eu tive que gastar um monte de vezes para trazer um cliente. Mas você vê o CAC é maior do que no próprio LinkedIn, às vezes. Então, aí você tem que olhar não só pelo custo de impressão, o custo do clique, ou o custo do lead, mas sim a taxa de conversão. Os mesmos, sei lá, os mesmos R$1.000 trazem quantos clientes aqui, e não só o número de leads, não só o número de cliques, porque a gente começa então a entender, custa mais caro o clique, custa mais caro o lead, mas aqui eu converti 5, aqui eu converti 1, e eu gastei o mesmo dinheiro. Porque se a gente só falar de custo por lead, eu não tenho dúvidas, porque a gente já testou muito, no LinkedIn é mais caro. Sim. Só o custo por lead, né? Mas a gente tem que olhar a taxa de conversão e ver a conversão final. Faz sentido? Muito Faz sentido. Então, muito bem, senhoras e senhores. Fechamos o nosso episódio aqui sobre Company Page no LinkedIn. Então, você entendeu que você tem que ir além da marca empregadora, que é a parte mais óbvia aí que todo mundo sempre começa. A gente deu alguns exemplos aqui. E não deixe de conferir a aula que a gente fez exclusivamente com o time do LinkedIn. Tá aqui o link, se você estiver aqui no YouTube, tá aqui o link. Mas dá pra colocar também no Spotify? No Spotify também. Então, você que tá ouvindo também pelo Spotify, tem a aba de descrição, você consegue clicar no link. Muito bem, Marcinho já fez o SEO ao vivo aqui. Tá o link aí, não esqueça de dar os 5 estrelas aí, o joinha, inscreva-se no canal e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!